tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, dia 15 de março de 2019. Esse é o verbete de número 4788. Ele tem 6 páginas, 49 logias e 24 máximos. O tema de hoje é autoconscientização do megafoco evolutivo. A especialidade é a evoluciologia e a nossa verbetógrafa é Adriane Correia, que é natural de São Paulo, graduada em letras, perdi aqui, voluntária da Conscienciologia de 94 a 2000, depois a partir de 2005, acho que não, né? Gente, eu dei uma linhazinha errada aqui. Voluntária da Conscienciologia desde 2005, docente desde 2016 e também tenepsista desde 2016. Então vamos lá. A autoconscientização do megafoco evolutivo é o ato ou efeito de a consim homem ou mulher adquirir lucidez quanto à responsabilidade do cumprimento dos objetivos relativos à própria evolução, através da consecução das tarefas diuturnas prioritárias da proexis em andamento. Na pensenologia, o holopensene pessoal da megafocagem consciencial, os evoluciopensenes, a evoluciopensenidade, o megafoco duradouro revelado no materpensene pessoal, a retilinearidade autopensênica, embasando a centragem constante no megafoco evolutivo. A autoconscientização do megafoco evolutivo, a autolucidez em relação à própria evolução, o autodiscernimento no ajuste das ações ao megafoco pessoal, a identificação da proexis pessoal, a definição de metas, a convergência das ideias voltadas ao cumprimento de metas autodefinidas. E assim vai, tem uma série de itens, e ela termina o uso da enciclopédia da Conscienciologia enquanto instrumento mega orientador evolutivo. Na parafatologia nós temos a autovivência do estado vibracional profilático, a importância da sinalética energética e parapsíquica pessoal para discernir o prioritário, as ideias inatas quanto ao próprio destino, o megafoco irrevogável nos autocomprometimentos paraprocedenciais da consciência intermissivista lúcida. E aqui nós temos então uma série de itens inacabativa. Na remissiologia nós chamamos atenção para consim sem megafoco, megafocalização precoce, megafoco permanente, ponteiro consciencial e sentido da vida. A autoconscientização do megafoco evolutivo busca sintonizar a consim aos objetivos proexológicos prioritários, através de ações autodisciplinares e autoesforços inquebrantáveis. Na questionologia, você tem consciência do megafoco evolutivo na atual existência? Utiliza o megafoco enquanto diretriz para cumprimento da programação existencial? Na bibliografia específica, nós temos aí 5 itens. E na mega-análise da equipe da Enciclosapiens: vontade, centragem, megafoco, mega-meta, mega-decisão, autoesforço, auto-organização, autolucidez, autodiscernimento, autoposicionamento,
responsabilidade, prioridade, neoaprendizado, proexis, completismo, exaustividade, continuismo, evoluciologia, proexologia e autodeterminologia. Olha, só pegando aqui, ó, mega foco, mega meta, mega decisão. Só aí já deu. E depois você tem aqui autoesforço, auto-organização, autolucidez e autodiscernimento. Não é fácil, não. Então, vamos passar aí a palavra para a Adriane, para que ela explique aí o contexto do verbete. Meu boa tarde a todos. Mabel, a ideia de escrever esse verbete surgiu assistindo uma tertúlia do professor Valdo Vieira. Eu tenho o costume de assistir as tertúlias antigas no YouTube, as de 2009, 2010, 2011, até 2012, que acho que foi quando o professor Valdo ainda fazia mediação aqui das tertúlias da tarde. Então, nessa tertúlia, ele falou para a turma assim, falou, olha, seria interessante que vocês tivessem a autoconsciencialidade de qual é o seu megafoco evolutivo. Essa expressão me chamou muito a atenção, eu imediatamente já fui lá no meu caderninho, tem um bloquinho ali na minha mesa de trabalho, eu anoto os temas que eu acho interessantes, os temas verbetáveis, né? Inclusive, eu estou usando essa técnica, né, de escrever verbetes, isso tem me ajudado muito. Então, anotei, depois fui ver se alguém já tinha escrito sobre isso, propus o tema e estamos aqui. Mas, enfim, como você mesma disse, o caso é sério, o assunto é bastante... Eu até estava pensando aqui onde que eu fui me aventurar, né? E esse assunto, ele me chama bastante atenção, porque, assim, ele é bem difícil para mim, acho que para várias pessoas também. Porque a gente conversava aqui, né, Mabel, antes de começar a tertúlia, o professor Valdo, ele sempre dizia assim, disse isso muitas vezes, nas tertúlias, nas mini-tertúlias, que ele, desde os 14 anos de idade, ele já sabia certinho o que ele ia fazer, qual que era a ideia, os caminhos que ele iria percorrer. E eu acho isso um exemplo super positivo, sem a gente querer se comparar com os outros, que isso também não leva muito a nada, mas assim, é um exemplo bem positivo de um mega ultra foco positivo e evolutivo, né? E até engraçado, eu até comentei isso com o Sincobaia que eu passei lá na Conscius, eu estou fazendo o Recim 2, a gente está terminando. E no último com o Sincobaia, eu comentei lá com o pessoal, a turma até deu risada, porque assim, quando eu conheci a Conscienciologia foi no ano 2001, lá na CIPEC, em Jundiaí. Então eu vi um cartaz de um curso numa loja lá na cidade, e eu me interessei, fui fazer o curso, e aí comecei a frequentar a IC, fazer vários outros cursos. E a CIPEC, ela não, ainda tem, né, uma livraria, uma biblioteca. Então, quando eu tomei contato com o livro Manual da Proexis, que é esse livro aqui do professor Valdo Vieira, é um livro que ele fala, então, sobre a programação existencial, que é justamente aquele plano que a gente fez antes de renascer na vida humana, que a gente combinou, planificou, e a gente vem para cá justamente para cumprir esse planejamento que a gente fez. E a hora que eu tomei contato aqui, eu vi a capa do livro, eu fiquei super empolgada, porque eu falei, gente, olha que bacana, tem um manual ensinando pra gente. Parecia que, assim, sabe quando você quer fazer uma receita de alguma coisa e você acha o livro de receitas, né? E eu fiquei super empolgada. Aí comecei a ler o livro, mas ali já no primeiro capítulo ele já fala, olha, quando a gente nasce na vida humana, a gente não recebe um envelope com aquela cartinha planificando e dizendo quais são os pormenores das cláusulas do contrato que a gente veio para cumprir aqui na vida. Então, a gente não tem esse passo a passo no sentido... Esse livro é excelente, ele dá muita dica, ele tem muita técnica, mas não é aquilo que ele vai falar para você, vai por ali, vai por lá, estude tal... Né, se desenvolva em tal profissão, faça duplismo com tal pessoa, more na cidade tal, porque ali você vai conseguir se desenvolver melhor. Não, isso depois, com a maturidade, né, estudando e vendo, eu vi que como é sério essa questão da gente, então, recuperar investir no nosso parapsiquismo, na própria intelectualidade, né, para a gente conseguir ter aí uma lucidez maior quanto àquilo que a gente veio, então, para fazer aqui na vida humana. Então, eu acho que, assim, o tema é sério, eu gostei muito de fazer esse verbete, porque assisti várias tertúlias, e eu acho que é bem interessante a gente trazer para a gente poder comentar.
E não tem como a gente falar aqui, né, em autoconscientização de megafoco evolutivo sem a gente falar em priorização. Então, esse foi um viés que eu quis dar também, Mabel, para o verbete, porque sem priorização fica difícil. A gente vê que hoje a gente tem, assim, a gente vive uma época de muita fartura. A gente está na era das supercomunicações, então a gente tem informação de tudo em tempo real. Eu penso que isso é muito propício. A gente nunca viveu uma época tão boa para que a gente pudesse fazer autopesquisa, para que a gente pudesse se inteirar das coisas que estão acontecendo e trabalhar mesmo nesse processo aí na era da reurbanização. Mas, de outro lado, se a pessoa não ficar esperta, o que acaba acontecendo? A facilidade de desviar, de sair então do caminho aí da estrada principal, que seria algo mais evolutivo, é muito grande, né? Da pessoa cair na síndrome da dispersão consciencial, como a gente colocou aqui na sindromologia. Então é muito sério. E eu acho que é interessante a gente trazer, debater e pensar aí sobre esse assunto. Você sabe que você estava falando esse assunto, me faz lembrar, acho que foi em 2012 ou 2011, eu não lembro. O professor Val estava escrevendo um verbete, uma entrada no DAC, o título é Exemplologia. Está lá hoje publicado. Então ele chamou todo mundo aqui numa manhã, nesse tertuliário, esse tertuliário lotou, não tinha mini tertúlia ainda, então eu acho que era lá por 2011, comecinho de 2012, lotou aqui, era uma reunião extra. E aí ele queria que a gente indicasse pessoas da CCCI, da comunidade, que fossem exemplos em alguma área. E aí começou fulano, Botrano, nananana. Aí chegaram lá os X nomes, que por sinal foram publicados ali no DAC. E eu me lembro que o mal-estar que gerou naquele dia, porque foi um mal-estar, era justamente as pessoas que pararam para avaliar a vida delas e viram que elas não tinham construído nada com profundidade, com megafoco, para ser exemplo de qualquer coisa. E às vezes elas estavam assim 20 anos trabalhando com a conscienciologia, mas dispersa. E Adriane, aquilo, eu acho que isso foi logo antes foi já em 2012. Aquilo, eu não sei se você estava aqui, alguém estava aqui nesse dia? Aquilo gerou uma coisa assim, ó. Todo mundo saiu dessa reunião, sabe, pensativo. Você estava aí, Marilux? Saiu da reunião pensativa, porque o que veio de cara naquele dia era a nossa falta de priorização. Anos. E aí você ia espremer o saldo de cada um e não tinha muita coisa, você entendeu? De perene, porque a pessoa às vezes tinha feito uma opção de coisa. Não é que ela não estava parada, ela tinha feito, ela tinha trabalhado. Mas se fosse espremer e dizer, mas então, o que ficou? Horrível. É complicado, né, Mabel? Ainda mais para a pessoa que chega aqui em Foz do Iguaçu, a gente tem, então, hoje, acho que, salvo engano, são 25 instituições, né? A grande maioria delas tem a representação aqui em Foz. Aí a gente tem dinâmica de manhã à tarde à noite, tem laboratório, tem tertúlia todo dia, tem o holociclo, tem a holoteca, tem debates, tem uma porção de coisas que a pessoa pode se dedicar. Então, fica complexo mesmo você decidir por qual caminho você, né, vai escolher aí para se dedicar. Mas é muito interessante, eu já li esse verbete também que você está falando aí do dicionário, da exemplologia, e tem um outro também, não vou lembrar o nome, que ele fala assim, que se a pessoa se dedica a mais de 3, né? Atividades, né? Assim, já é muito, né? Então tinha pessoa que falava que, né, tomou um sabão aqui que estava se dedicando a 11 coisas, né? Eu lembro bem disso, é isso mesmo. E então é isso. Então vamos pensar, vamos debater aí, ver o que a gente pode trazer de bom aí dentro dessa temática. Adri, parabéns aí pelo verbete, como sempre, bastante assistencial, faz a gente refletir e dá vontade de debater, né?
Depois que você falou aí da prioridade, a Mabel também já falou alguma coisa. Então, a minha pergunta vai na fatologia, na página 2. Na terceira linha. Aplicação de prioridades inteligentes, dinamizando a autoevolução consciente. O que você pode falar mais aí para a gente? Vai bem nessa linha mesmo, né, Marilux, do que a gente está falando, então, da escolha das prioridades. Pode ser difícil a pessoa pensar, tem até aquela questão da prioridade primeira, né, a pri, mas eu acho que é muito interessante a gente tentar trabalhar com técnicas para que a gente possa elencar essas prioridades, como assim, vamos dizer, um norteador daquilo que você vai fazer. Tem esse livro aqui que eu achei muito legal, que foi lançado esse ano, que é o Diretrizes da Autogestão Existencial. O organizador é o professor Caio Polizel e tem vários outros autores, né? E tem um capítulo aqui que é do professor Wildenilson Signorini, e ele fala em técnicas evolutivas e técnicas para que a gente possa chegar na questão da prioridade, na questão da priorização. É bem interessante, uma técnica que ele dá aqui é a pessoa pegar uma folha em branco, né, escreve lá, prioridades, priorização ali em cima da folha. E aí você vai elencando. Depois, dentro daquilo tudo que você elencou, aí você vai fazer as análises dentro daquele momento evolutivo seu, né? E dentro das variáveis que você vai compor ali, o que seja mais importante para aquilo que você está se dedicando no momento. Então, é o que eu falei no começo, Marilux, não tem como a gente falar em mega foco evolutivo sem falar em priorização, né? Às vezes a pessoa quer abraçar o mundo, ela quer muita coisa e ela fica enxugando gelo, como a Mabel falou. A pessoa está ali há 20 anos, né, há 2 décadas se dedicando, mas ela quer abraçar todas as frentes e não dá. Aprofunda nada. E não aprofunda nada. Uma coisa, Mabel, que foi bem legal também, que aconteceu comigo, depois que eu escolhi a especialidade para aprofundar aqui, é a comunicologia, né, que eu venho escrevendo sobre isso também, foi bem interessante, porque, assim, pode até parecer, né, um paradoxo. Você escolhe uma coisa, mas, assim, a gente não fica só naquilo. É aquele veio de pesquisa, mas tem, dentro da interdisciplinariedade, várias outras especialidades que vão se correlacionando. Então, é bem por aí. Então, bem dentro disso, lá na última frase da fatologia, você coloca o uso da enciclopédia da Conscienciologia enquanto instrumento mega orientador evolutivo. O que você pode aí dar uma... Esse eu vou falar dentro da técnica que eu venho aplicando, que é isso que eu falei um pouquinho aí no começo do verbete. Eu tenho utilizado a enciclopédia da Conscienciologia, a verbetografia tem me ajudado muito. Então, eu tenho escrito, né, uma série de verbetes e eu vejo que, assim, a chapa verbetográfica, ela ajuda a gente a ter muita associação de ideias. Depois você sentar aqui nessa cadeira, fazer a explicação, as pessoas contribuem, dão ideias, debatem, refutam, às vezes não concordam. Isso é extremamente rico. Com isso a gente aprende muita coisa. Outra coisa que também me engrandece muito, quando você vai escrever um verbete, a gente pesquisa muito, eu pelo menos costumo fazer assim, eu pesquiso muito em outros verbetes, né? Verbetes de outros verbetógrafos, então eu também tenho os verbetógrafos que eu admiro bastante, que escrevem bastante, eu vou aprendendo com eles. Tem pessoas que escrevem muito melhor que eu, mas eu vejo como eles escrevem e eu procuro aprender com eles, com as técnicas que eles utilizam. Então, a enciclopédia da Conscienciologia é tudo de bom. Para mim, está sendo assim, é uma ferramenta que eu estou aproveitando bastante, né, para a gente. Ela é, assim, eu poderia dizer também, não que é o meu mega foco, mas assim, eu estou usando ela como uma ferramenta para mega foco, né, porque eu procuro fazer a convergência dentro de várias áreas da vida que eu atuo, com a utilização aí da enciclopédia, né? Também concordo. Poder estar aqui assistindo. Eu devo muito a... Você também, né, Marilux? Assiste tertúlia todos os dias, manda perguntas todos os dias. Então, a gente que está aqui em contato todo dia, e a gente vê
todo verbete, eu não vi até agora um verbete que eu não aprendesse algo com o verbetógrafo. Às vezes, infelizmente, tem certas pessoas que fazem, né, acepção de pessoas, acham que, não, já está falando mais do mesmo. Nosográfico, para que eu vou lá? Tema Mas precisa nosográfico, de aprender o que é para poder fazer assistência e ajudar. Com certeza. Ou, esse tema não tem nada a ver comigo, mas assim, eu adoro quando o verbetógrafo senta aqui, ele vai explicar por que ele escreveu sobre aquele tema, passa a história de vida dele, é muito legal. Então, e eu gosto de chegar logo no começo para ver a pergunta de plágio. Por que você escreveu o verbete? Né? Pergunta clássica, né? Agora, mais uma só, Mabel, que é na página 4, mitologia. Você fala ali, o descarte do mito da evolução espontânea, natural, sem esforço. E eu queria que você fizesse uma correlação ali com a fatologia, lá na 8ª linha de baixo para cima, você colocou a eliminação do corpo mole. Acho que está bem legalzinho os dois, né? Bem linkada, né, Marilux? Então, veja só. Se a gente ficar com preguiça, com corpo mole, a gente até colocou aqui na frase enfática também, né, que precisa de ações autodisciplinares, autoesforços inquebrantáveis, ou seja, se a pessoa não tiver a autodeterminação para poder fazer as coisas aí que ela planejou, fica difícil de ir para frente, né? Dentro a eliminação do corpo mole aí, eu tenho um exemplo assim bem em cima do lance que aconteceu comigo ontem. Como eu comentei aqui, na quinta-feira à noite eu faço o Recim 2. Aí ontem eu vim aqui para a tertúlia, depois à tarde tinha atividades de voluntariado lá na Enciclosapiens, aí fui para casa e à noite eu tinha aula, né? Eu não era cobaia ontem, não ia participar da técnica, não tinha sido sorteada, mas tinha aula lá das minhas colegas. E aí começa, né? Ontem estava aquele dia chuvoso, apesar que no final da tarde parou de chover, mas você vai para casa, né, Mabel? Você olha o sofá ali, aí mesmo que eu não vou. daí você toma um banho, come alguma coisa, tal. Aí comecei a pensar, bom, amanhã eu vou defender verbete, mas eu já tinha estudado, estava com tudo preparado já. Eu falei, não, eu vou. Eu vou porque é um compromisso meu. E aí eu foquei na assistência. Eu pensei na assistência, eu falei, não, eu vou de qualquer jeito, eu vou para lá. E foi super bom que eu fui, porque assim, nós somos em 8 pessoas e uma tinha ido viajar. Só sei que 4 faltaram, a gente estava em 4 só. E foi super legal. Os campos que se formam lá são assim, fora de série. Mesmo que tivesse ido todo mundo, mas assim, vale a pena, é um compromisso nosso, né? A gente escolheu fazer o curso, então a gente está lá. Então eu vejo que é assim, sabe? Então não tem corpo mole, não tem preguiça, vamos que vamos, né? Vamos em frente. Tem esforço, né? Nada de e alto esforço, porque assim, a evolução não se faz sozinha, né? A evolução é movimento, a evolução é dinamismo. Então a gente tem que fazer a nossa parte. A gente vai andando, vai cumprindo aí as coisas que a gente planejou. Nada de evolução espontânea. Não tem aí. Se a pessoa é aquela questão ali às vezes você ficar estacionado, você está regredindo, né, Mabel? Você está ali parado, mas você poderia estar avançando e você está estacionado. Então, eu acho que assim, é um tremenda desperdício de oportunidades. Eu não posso deixar de pedir para você dar uma palhinha, dar uma pincelada na enumerologia, na primeira sessão. São 2 sessões na sua enumerologia, né? Eu estou falando do primeiro agora, o conhecimento, a informação. Tá. A gente fica até esperando, né, Marilux, se você perguntar aí a questão da numerologia, que já ficou aí um clássico seu. Mas assim, a numerologia, a ideia que eu tive aqui, eu fiz então 2 sessões, né? Na primeira, a gente está falando mais então sobre a questão do conhecimento, informação, noção, cognição, compreensão, apreensão e percepção. Isso tudo está ligado mais no primeiro termo ali do verbete que a gente colocou da autoconscientização, que é essa questão da pessoa adquirir lucidez, né, quanto à responsabilidade dos objetivos proexológicos. E a segunda é o contrário disso, é a pessoa que está ali, é a consciência em megafoco, que a gente colocou lá na remissiologia. Então, é a pessoa que está ali, deixando a vida lhe levar, né? Ela é ignorante, ela não sabe, ela tem também, né, o apedeutismo, insciência, desinformação, indiferentismo, que é pior ainda, a pessoa não está nem aí, incipiência e desconhecimento. Então, a gente quis fazer esse contraponto, eu escolhi esses 2, um para falar do lado mais positivo, outro do lado mais negativo.
Alfabetógrafa, professora Adriane, parabéns pela sua exposição, sempre tão ampla, sobre todos os seus verbetes. Estrangeirismologia, esse é o nosso amigo que está em Marrakech. Estrangeirismologia, página 1, primeira linha. Vivendo e estando de passagem por cidades grandes, metrópoles como esta aqui com 3 milhões de habitantes, somos tragados por 1001 distrações, necessárias nas férias somente. Isso é a observação dele. Quais as suas dicas para evitação da misdirection e para a realização do ranking de prioridades em meio a tanto por fazer, ler, estudar, escrever, escutar? Vejo muita gente perdida, sem ter encontrado o fio da meada. E como aplicar o Zoom no nosso dia a dia? Gente perdida e sem aplicar o fio da meada e sem aplicar o Zoom também é o que mais tem. Agora, eu penso que a gente conseguir ter essa autoconscientização que a gente está trazendo aqui do Mega Foco é justamente o nosso grande desafio. As dicas, ele pede, né, que se a gente pudesse dar algumas dicas aí, como eu falei aqui no começo, a gente não tem aí a receita de bolo, mas eu vejo que assim, a pessoa trabalhar com as prioridades, elencar, escrever, eu acho que assim, você ter bem claro para você aquilo que você quer fazer. Porque como ele mesmo comentou, né, a distração das grandes cidades, da internet ou das várias coisas, das várias frentes que a pessoa vai se lançar, pode acabar fazendo mesmo com que ela saia do rumo. Então, ter bem claro para si aquilo que são os seus próprios objetivos, escrever, ter assim, no escritório, de repente, ali listagens, colocar na parede. Então, a pessoa ter bem claro para si, eu acho que é uma coisa que ajuda bastante. Eu costumo trabalhar, eu acho bastante interessante, assim, a gente fazer planejamento. Eu sei que eu deveria até fazer a um prazo até maior, mas eu costumo trabalhar bastante com o ano, né? Então, planejo o ano e a gente vai fazendo ali um planejamento para dentro daquele ano. No final do ano, você faz um balanço para ver como é que foi aquilo que você planejou, né? Mas pessoas que trabalham com, né, até uma visão um pouco mais ampla fazem, né? Tem o planejamento curto, médio, longo prazo. Então, tem gente trabalhando aí com 5, 10, 15, 20 anos, né? Até para frente. Que eu acho mais interessante, cada vez mais conseguir planificar melhor, você vai tendo uma visão de conjunto, pode aplicar até mais técnicas para conseguir objetivos aí até maiores. Mabel, posso só Pois não, pegar fica à aqui? vontade. Em relação a isso, uma coisa que me ocorreu, que às vezes também me ajuda, como a nossa ProEx está muito relacionada à questão da assistência, a pessoa às vezes identificar no nosso dia a dia, a gente já consegue perceber aquelas pessoas que nos procuram para assistência, né? Aquele público de assistência que às vezes tem a ver com o nosso viés. Então, isso talvez poderia ser um fio da meada onde a pessoa pode pegar, né? Olha, então a minha ProEx talvez tenha a ver com esse público de assistência. O que eu tenho a ver com essas pessoas? Que traço meu tem a ver com essas pessoas? Tem me ajudado e me ajudou a identificar o público de assistência que tem a ver com a minha ProEx, né? Não sei o que você pensa. Legal, Paula, você está falando isso, eu estou lembrando até do livro aqui, o Manual da ProExis, ele traz essa técnica, né, que é a técnica de identificação do público-alvo. Eu acho que é uma excelente técnica para que a gente possa mesmo ter um balizamento melhor, né? Às vezes pode ser que te dê ali mesmo um rumo desse público-alvo assistencial. Eu acho uma boa técnica, sim. Eu acho que ajuda bastante. No nosso dia a dia a gente encontra as pessoas, né? Então isso até nos faz ficar focados ao longo do dia, no final do dia, a gente fazer esse rastreamento, né? Uhum. Os contatos que a gente teve, as interações. Porque a gente acaba vendo um padrão, né? Então, que padrão que é esse? É verdade. Se a pessoa... Olha, quem quer fazer autopesquisa, eu acho que a gente tem material, assim, para poder trabalhar sem, né, uma fonte assim muito grande. Por exemplo, a gente pode pegar a nossa própria profissão, que nem você falou, as pessoas que estão, né, perto dali da gente. Você está naquela profissão ali por quê? Então você já consegue analisar várias coisas ali, então você está trabalhando com aquilo. A quem é o público ali, que os seus companheiros ali? No voluntariado, qual é a IC que a gente está voluntariando? A gente teria 25 ICs, a gente escolheu
A Enciclosapiens, no nosso caso aqui, meu e seu. Então, por que a gente está, né, se dedicando à enciclopédia da Conscienciologia, à verbetografia, a escrever verbetes, a revisar, ajudar os outros a escreverem seus próprios verbetes também? Então, se a gente for fazendo análises, eu acho que a gente consegue captar bastante coisa, né? Chegar a alguma conclusão, né? Obrigada. Paula falou, você colocou aqui, né, as ideias inatas quanto ao próprio destino. No fundo, eu acho que todo mundo tem, sabe mais ou menos aonde você vai parar, o que você gosta de fazer, que é os trafores, né? O trafalso, o que tem que melhorar. Então, essas ideias inatas aqui quanto ao próprio destino é muito interessante, né? No fundo, lá no fundinho você sabe. Eu penso que sim. O duro é que, assim, quando a gente chega na vida humana, o restringimento intrafísico, né, Marilux, isso acaba fazendo com que a gente não tenha certo detalhamento ou certa, né, aquele conhecimento amplo, né, e geral que a gente tinha quando é que estava no extrafísico. Mas aqui a gente tem técnicas também, então você vai vivendo, você vai recuperando cons, você vai amadurecendo, e eu acho que com isso você vai ficando cada vez mais perto das suas ideias inatas. E dentro do paradigma consciencial, com essas técnicas todas, é muito mais fácil de a gente trabalhar, porque quando a gente está na SOCIM, a gente tem essa ideia inata, mas não sabe muito quais as prioridades, né, para melhorar a nossa PROEX, né, mas que no fundo a gente sabe, tem as nossas tendências, e quando chega aqui, cai aqui na Conscienciologia, fala, poxa, cair no lugar certo. Você está falando disso, eu estou lembrando de uma coisa, que é ver onde a pessoa ali, ela mesmo, temperamento. Vamos estudar, né, Mabel? Temperamentologia. Ali é a pitada que a pessoa, tudo que ela vai fazer, se ela é mais agressiva, se ela é mais pacífica, se ela é o temperamento da pessoa, que é mais ou menos isso que você está dizendo, né? Então, a pessoa, ela vai se mostrando aquilo que ela é. E se o temperamento é algo que é uma das últimas coisas que a gente muda, tem até lá no dicionário de argumentos, acho que é no verbete temperamentologia mesmo, que o professor Valdo fala que às vezes é mais fácil você mudar o curso de um rio do que o temperamento de uma pessoa. Então, olha só como às vezes a coisa ali... São vidas e vidas que a pessoa vem trabalhando dentro daquele mesmo holopensene. Então, você não muda assim num piscar de dedos, né? Num estalar de dedos. Então, é isso aí. Aí uma pergunta agora de Portugal, na Paradoxologia, página 4, primeira linha. Pode ampliar o paradoxo da multifocalização cosmovisiológica sem perda do megafoco? Tem um verbete bem interessante que eu estudei também, eu não coloquei aqui na remissiologia, mas eu achei bem interessante de estudar. O verbetógrafo é o professor Marcelo Dufles Melo. Ele escreveu sobre o multifoco evolutivo. Então, ele fala assim: o multifoco evolutivo é a manutenção da atenção e concentração nos diversos objetivos almejados na proexis pessoal, possibilitando a consciência intermissivista levar direito às atividades cotidianas prioritárias. Então, ele fala que o multifoco, para ser evolutivo, tem que estar alinhado com o megafoco pessoal, que é aquilo que a gente está falando aqui, e ter coerência interna. Então, esse paradoxo, ele vem dizendo assim, que a gente vai trabalhar ali, então, por exemplo, com a multifocalização cosmovisiológica, ou seja, você vai pensar grande. Multifoco são vários focos. Se a gente fala que a conscienciologia é a tudologia, então a gente vai focar, vai pensar grande, vai estudar várias coisas, mas sem perder o megafoco. Então, às vezes a pessoa pode pensar e falar assim, não, mas como é que eu vou estudar tudo e vou focar no pequeno, né? Pequeno entre aspas, mas eu vou ter ali detalhes sem perder aquele objetivo mais restrito ou mais particular que eu previ para a minha proexis. Mas eu acho bastante interessante isso, até quero escrever mais sobre isso para a gente entender melhor, sobre essa questão do especialismo e do generalismo. Porque a gente, até no último verbete que eu defendi, que foi o ponto de vista circunscrito, quando a gente pensa no detalhe, quando a gente pensa no ponto, o ponto faz parte do todo também, né? Então pode ser um paradoxo, às vezes você foca no pequeno, mas você está também entendendo melhor o grande. E aqui você está focando no grande, mas sem esquecer do menor, do pequeno. Ok?
Então, vamos lá na pensenologia, página 1, antepenúltima linha. Como manter o megafoco pensênico inalterável pelas circunstâncias externas diante dos desagradáveis imprevistos ocorridos, independentemente da própria vontade? Esse é o grande desafio. Numa dessas tertúlias que eu estava assistindo do professor Valdo, que fala sobre megafoco permanente, megafocalização autopensênica, que ele estava justamente dizendo aquilo que a gente falou no começo, né? Que desde os 14 anos ele tinha já tudo planejado aquilo que ele ia fazer, e ele foi seguindo naquela diretriz que ele tinha planejado. Então, não foi doença, não foi acidente, não foi intempéries que foram acontecendo na vida que tirou ele ali do caminho. Então, eu acho que é a questão da autodeterminologia, né? A pessoa determinar para ela mesma que ela vai seguir aquilo que ela planejou e ir fazendo a consecução daqueles objetivos. A gente sabe que não é fácil, que às vezes acontece, como ele mesmo falou, aí reveses na vida, problemas todos nós temos. Mas, assim, é bom, o que eu acho bastante interessante dentro dessa temática, nessa autoconscientização, é você estar ali lúcido, né, para aquilo que é do seu objetivo. Então, você não perder o foco, não perder de vista do seu rumo, na sua caminhada, aquilo ali que você planejou. E coincidentemente ou não, hoje começa um curso aqui no CAEC, que é a 9ª turma da técnica de mais um ano de vida, intrafísica, que tem tudo a ver com o verbete da Adriane. É o pessoal que vai pegar aquele ano, né, Adriane, e vai fazer o megafoco como se o próximo ano fosse o último ano da existência. Então, aqui, ó, fica a dica para quem quiser trabalhar o verbete na prática da Adriane, o curso que começa hoje, técnica de mais um ano de vida. A gente até colocou a técnica de mais um ano de vida aqui na tecnologia. Patologia, página 2, 9ª linha de baixo para cima. Item: as metas planejadas a curto, médio e longo prazo. Como definir o período para cada um dos 3 tipos de prazo? Em quantos dias, meses ou anos? Depende. Isso depende. Depende do quê, né? Depende, vai depender da pessoa. É difícil a gente dizer aqui, né, Mabel, dar pitaco na proexis alheia, né? Claro. A gente já tem a nossa para cuidar, mas assim, depende. Isso vai depender do seu fôlego, dos seus objetivos, daquilo que você tenha planificado. Esse livro aqui que a gente mostrou, que é o Manual da Proexis, ele fala em metas, vale a pena. Ele tem 3 capítulos falando sobre isso. O capítulo de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Então, eu acho que vale a pena, né, a pessoa dar uma lidinha e dar uma estudada aí no Manual da Proexis. E aí vai depender daquilo que você quer. Então, às vezes, o que para um pode ser dias, ou eu vou planificar para 1 mês, para 6 meses, isso vai ser meu curto prazo, médio prazo 1 ano ou 5 anos, longo prazo 10 anos. E aí vai ter que ver, vai variar de acordo com a proexis da pessoa. Só levantar o pininho. Gostaria que você ampliasse, por gentileza, no Pensenologia, 4ª linha, autopensenização domada e também patologia, começa na 4ª linha, o monoideísmo firmado sadiamente. Então vamos para o primeiro, aí você vai falando dos outros, tá? Qual que é o primeiro? Isso. A autopensenização domada. Domada. Vamos falar para esse, daí você fala o próximo. Isso, então a gente colocou aqui, né, na pensenologia, autopensenização domada. É para que a pessoa possa fazer a técnica aí de que ela tenha assim mais lucidez dentro dos seus pensamentos, sentimentos, energias. Domada no sentido do quê? De você se assenhorar dos seus próprios pensenes, de você conseguir ali fazer com que dentro desse megafoco evolutivo, então, a pessoa consiga ter aí uma lucidez e consiga ter um planejamento melhor de consecução das suas metas.
Tá? Então a gente colocou domada aí nesse sentido, né? Da pessoa mesmo conseguir fazer a autogestão da sua pensenidade. Próximo, então? Fatologia, quarta linha, o monoideísmo firmado sadiamente. Tá. Página 2, né? O monoideísmo firmado sadiamente. Tem um pouco a ver com aquilo que eu falei agora, quando a gente estava falando da questão do paradoxo. Por quê? Vamos dizer, você vai escolher, você vai elencar algo que você vai focar. Quando a gente foca, a gente está pensando ali num ponto, né? A gente falou bastante de prioridade também. Então, esse monoideísmo seria algo mais assim, você pensar muito naquilo, você colocar muita energia naquele projeto, naquele objetivo, mas sadiamente, você não vai ficar um alienado também dentro daquilo ali. Então você vai ter esse mega foco dentro daquele objetivo que você está elencando, né? Então o monoideísmo seria o mono de único, né? Então não seria o multi, como a gente falou agora há pouco, de plural, de vários, de bastante, então seria o mono, mas firmado sadiamente, com o objetivo da consecução daquilo que você planejou. Você sabe que para escrever um livro, a gente precisa de monoideísmo. Senão não sai o livro. Então, o que é esse monoideísmo sadio de um livro, né? É você acordar e dormir pensando no livro. No tema, no que você pode desenvolver. Então, isso vai criando um holopensene, inclusive, mais receptivo aos insights extrafísicos, né? Então, é muito comum o autor falar, olha, eu fui dormir pensando naquela temática daquele capítulo, eu acordei pensando já com alguma ideia, e durante o dia alguém falou não sei do que, eu lembrei da temática. É assim que o livro sai. Eu acho essa sua expressão ótima, monoideísmo, como é que é? Monoideísmo firmado sadiamente. Firmado sadiamente, eu acho isso essencial. Você estava falando aí, eu lembrei também da questão da projeção. Pessoa Igualzinho. Que quer desenvolver a projetabilidade lúcida. Então, aqui, você satura, né? Você vai até saturar. Vai chegar uma hora que não vai ter mais jeito e a pessoa... então a gente podia fazer essa pergunta, né, Adriane? Você, teletertuliano ou tertuliano, você tem algum monoideísmo sadio? Se não tiver, porque a pessoa está dispersa. Dá até um tema de verbete, né? Pra gente escrever aí. Olha que ideia bacana. Vamos porque pesquisar se tem na enciclopédia. A pergunta é, você quer saber se você está disperso na vida? Faz esse questionamento. Você tem algum monoideísmo firmado sadiamente? Se não tiver, a probabilidade de você estar enrolado, enrolada, no rolo compressor das bobagens humanas é enorme. Não é? Não sei o que vocês acham. Gostei bastante do debate. Do tira-teima. Você é um tira-teima. E para a fatologia, quarta linha, a autoperceptibilidade sadia, indicando os rumos autoevolutivos. Também, a gente está falando aí, então, de coisas saudáveis, né? Então, a autoparaperceptibilidade, a gente usando as percepções que a gente tem, então, através da autovivência do estado vibracional, você vai melhorando seu parapsiquismo, a sinalética energética e parapsíquica, que tem o livro lá da professora Sandra Tornieri, não sei se você já leu, também é um excelente livro aí para a gente conseguir fazendo esse mapeamento, né? E utilizando isso como um rumo, então, autoevolutivo. Porque como é que a gente vai lembrar, por exemplo, a questão que a gente estava falando aqui com a Marilux, de ideias inatas, recuperar ideias que a gente trouxe do extrafísico, se não for através da utilização do nosso parapsiquismo, né? Então, a pessoa tem que ter um certo nível de paraperceptibilidade sadia, a gente fala aqui, né, que é o contrário do destrambelhado, que às vezes a pessoa tem aquele monte de fenômenos e não sabe dar nome, não sabe utilizar, não sabe o que fazer com aquilo. Então é mais ou menos nessa linha aí. E na página 3, trinomiologia, terceira linha, a ectopia megafocal no trinômio sexo, dinheiro e poder. Se a pessoa focar só
nesse trinômio aqui, né? Só quiser ficar sabendo, então, de sexo, dinheiro, poder, na questão assim mais, né, focada e só pensar nisso, então isso daí vai ser pode ser, né, uma ectopia e que tire ela do rumo, né, que ela venha tendo para aí o seu mega foco. Ninguém está querendo dizer que a pessoa não deva desenvolver aí a sua sexualidade sadia. Dinheiro é uma coisa que todo mundo precisa na vida humana, né, Mabel? Viver custa dinheiro. Se a pessoa não tem autonomia, não está por si só mantendo e ganhando o seu próprio dinheiro, alguém está fazendo por ela. Então, porque aqui, inevitavelmente, né, a gente precisa de dinheiro para viver. E o poder. O poder, a pessoa pode pensar também do lado positivo, na politicologia autoevolutiva. Qual que é a sua, né, você ter o poder para gerir a sua própria vida. Então, a gente precisa desses 3 elementos, né? Eles são importantes. Agora, se a pessoa ficar ali, né, só focando neles de uma maneira, né, mais nosográfica, vamos dizer assim, isso pode virar uma ectopia na sua proexis. Okay? Polinomiologia, página 3, final da primeira linha. Pode aprofundar o polinômio do autorrevezamento multiexistencial, curto, prazo médio, prazo longo, prazo longuíssimo, inclusive associando com o neoenciclopedismo para-reurbanológico? Ah, isso daí é muito sério e assim, até fazendo um link agora com o segundo encontro dos enciclopedistas que a gente vai ter no segundo semestre aí desse ano, aqui no CAEC, a gente vai falar sobre a grupo revezamentologia. Por quê? Hoje, né, Mabel, a gente está aqui todo mundo na enciclopédia da conscienciologia. Isso, numa próxima vida, esse amanhã, grupo... se tudo der certo, a gente vai estar no Equipex. Não, só para lembrar. Só para lembrar, só para chatear. Se tudo der certo, a gente quer estar no Equipex. Exatamente. Mas assim, então a gente parte... Vamos fazer um paralelo aí do autorrevezamento e do grupo revezamento. O que é o autorrevezamento? O autorrevezamento é a pessoa, vamos dizer assim, ela vai passar o bastão para ela mesma numa próxima vida. Então hoje a gente está aqui, a gente está vivendo, a gente está escrevendo, a gente está focando aí em alguns projetos que a gente pensa que são evolutivos. Para quê? Para que numa próxima vida a gente tenha, né, uma colheita sobre isso tudo e a gente consiga, o mais sério, o mais importante eu vejo disso tudo, é tentar pegar o bastão, né, tentar pegar daquilo, do ponto que a gente foi e a partir dali ter uma continuidade. Isso falando do alto. Então, a pessoa pode fazer esse planejamento, né? A curto prazo, médio prazo, longo prazo, longuíssimo prazo. É assim, eu pelo menos falo, né, isso mais na teoria, a gente não sabe quanto tempo vai passar no intermissivo, na próxima intermissão, vai voltar ali a quanto tempo, onde vai nascer, né, Mabel? É como você falou, se tudo der certo, não, né? Se tudo der certo, quando a gente dessomar, a gente quer, eu acredito que ninguém aqui não vai querer participar de uma Equipex, né? Nem que seja carregando a mala, não tem problema. Exatamente, é por aí. E como até eu li no livro lá, no Zéfiro, né? Que dos próximos passos lá da Reurbex, então quem sabe, né? Numa próxima vida também, várias pessoas irão nascer na África, né? Como o professor Valdo colocou. Exato, é uma possibilidade. Há uma possibilidade. Só lembrando que a Adriane comentou aqui do encontro dos enciclopedistas, vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu nos dias 17 e 18 de agosto. Então já fica o convite para esse segundo encontro, acontecendo aqui, o tema é Grupo Revezamentologia Neoenciclopédica. A gente quer fazer um encontro aí, Mabel, né, aos moldes do que foi o primeiro, que foi assim muito interessante, e assim, o nosso sonho de consumo, vamos dizer assim, se a gente conseguisse reunir mesmo, todos hoje a gente está com 733, 34, parece, verbetógrafos, né? Então, pensou que legal reunir todo o pessoal aí, conseguir? Show, né? Show. Seria muito bacana. Show. A gente vê a enciclopédia que está aí atrás de você, né? Hoje com 27 volumes. E que mega
mega trabalho, que mega esforço, e isso com certeza, a professora Adriana Lopes sempre costuma falar que isso no futuro vai repercutir, de alguma forma, já está repercutindo, mas vai chamar atenção. Eu acho que a gente, numa próxima vida, se a gente conseguir tomar contato com isso, e vai ser interessante, eu fico pensando naquele verbete, até cápsula do tempo cinemascópica, né, que o professor Valdo trouxe. Pensou que legal você, na próxima vida, vendo o seu vídeo ali, né, olhando, olha. Agora vamos falar a vai verdade, ser interessante, né? Pelo menos o que eu penso. Se a pessoa está na Conscienciologia e ela não escreveu pelo menos um verbete para estar na enciclopédia, vocês me desculpem o mau jeito, mas é burrice. Não tem outra palavra para explicar isso. Qual é a outra palavra que eu vou explicar? É burrice. Então, para você estar lá no grupo, você está junto com o grupo, entende? Então, é sério esse negócio, tem que pensar sério nisso. Aproveitando o gancho, às vezes a gente sempre comenta lá na Enciclosapiens, né? Às vezes tem certas pessoas que a gente olha para a pessoa e fala assim, como assim você não tem um verbete ainda? Assim? Professor, professor, veterano, a pessoa tem uma bagagem assim fora de série e não está aproveitando. Eu, particularmente, acho que é uma pena a pessoa não estar aproveitando essa ferramenta muito útil que é a Enciclopédia da Conscienciologia. A gente vem aqui, a gente deixa gravado, a gente joga isso no YouTube, o mundo inteiro pode assistir. E a gente se insere no grupo. E a gente se insere no grupo, que é mais sério, mais importante, né? Eu não sei nem se é o mais, né, Dri, mas que é sério, é sério. Oi, parabéns, Adriane, pelo verbete, mais um. Eu tenho 3 perguntas aqui. Vamos lá. O que seria o manual de prioridades pessoais? Eu não sei se já foi feito, eu cheguei um pouco atrasado. Não falou ainda. Tem verbete, viu, Rafael? Tá. Tem um verbete, Manual de Prioridades Pessoais. Ele foi escrito... deixa eu ver se eu anotei aqui. Não anotei. A Clara, né? Clara Bockman. Isso, professora Clara Bockman. Então, é bem interessante dar uma olhada nesse verbete. É um manual que ela né, que ela fez ali, traz uma técnica para que a pessoa possa elencar, então, quais sejam as suas prioridades, que é algo que vem ajudando pode ajudar bastante a pessoa, né, quando ela queira aí entrar por esse rumo aí do mega foco evolutivo. Ela vai fazer o próprio manual dela, não é isso, Dri? A pessoa vai fazer o seu próprio manual, exatamente. E ela vai elencar o que é prioritário do ponto de vista dela na evolução. Isso. É o manual de prioridades pessoais. Pessoais. Cada um faz o seu. Assim como o CPC tem a ver com cosmoética, esse é prioridade. Isso. Então, cada um faz o seu. Põe uma folhinha lá, escreve as prioridades. A segunda seria na tecnologia, página 2. É bem interessante as técnicas que você coloca aqui. Minha pergunta é se, dentro desse tema, o conscienciograma cabe. Cabe, com certeza. Conscienciograma, eu acho que até já comentei hoje, aqui vem me ajudando bastante, porque eu faço lá na Conscius o Recim 2. Então, quando a gente chega no Recim 2, a gente passa o conscienciograma inteirinho, folha por folha, e cada um é sorteado e passa pela técnica do Conscien Cobaia. Agora, te falar, Rafael, que quando, dentro das 10 sessões, né, do conscienciograma, uma das que mais mexeram comigo ali foi justamente a priorização e, na sequência, a coerência. Porque se você não está priorizando, a hora que você entra na coerência, você quebra a cara, né? Porque você está vendo que você está sendo completamente incoerente. Então, teve vários consciências cobaias ali que a gente passa e que teve, assim, um ganho evolutivo muito grande. Mas nessas duas, priorização e coerência, foi ali, vamos dizer, onde o bicho pegou mais. Bem interessante. E você falando isso, parece que o verbetógrafo, né, fica, não só ele, mas quem faz uma gestão, cada vez mais comprometido com o que escreve também no termo na coerência, né? Claro. Com certeza. É positivo, né? Mas é ótimo. Porque você já se dá uma armadilha para você mesmo.
não é? E a pessoa não pode medrar, né, Mabel? Porque se você não. for ficar pensando, eu vou escrever, mas se isso aqui tiver errado, e aí depois... Aí tem revisor para olhar. Tem revisor, 200 revisores, vai e volta. Aí depois o povo não quer errar, mas também não quer que faça revisão, porque, revisão, olhou. A pessoa não abre mão, a pessoa não quer, ela bate o pé naquilo ali, e ela, né, o revisor vem, fala, sugere, né, põe isso aqui em outro lugar, ou isso não está bem adequado, e a pessoa não quer abrir mão. Então, aí fica difícil. Até isso é um exercício de grupalidade. Claro que é. Agora, essa questão de não se comprometer deve ser um dos fatores aí, os travões, né, para participar do grupo, e como anti-burrismo, né, que a professora falou ali. Não, burrice. Burrice. A palavra, desculpa o mau jeito, mas é burrice. Isso. Eu não tenho outro termo. Se alguém tem outro nome para dar para isso? Anti-burrice evolutiva. Não é? Né? Ou anti-inteligência evolutiva. E a última seria na elencologia. Eu só lembrei aqui, também bem bacana aqui, da consim dispersa, porque eu mesmo manifesto muitas vezes a questão de não eleger um mega foco, né? E então nessas situações eu me vejo como consim dispersa. E uma coisa que eu lembrei quando estava falando há alguns instantes atrás aí, sobre isso, é que quando se define um tema de pesquisa, né, eu acho que já começa a se alinhar um megafoco aí. Não quer dizer que já encontrou aquele megafoco estabelecido lá na programação existencial, né, no curso intermissivo, mas eu acho que já começa a ter um certo alinhamento, não sei o que você acha. Eu concordo contigo, Rafael, já comentei aqui hoje, eu vejo que depois que eu escolhi aí o tema de pesquisa, que é a comunicologia, várias frentes foram se abrindo, uma ideia puxa a outra, a gente, claro, está dentro de uma temática, mas aí você vai fazendo correlação de ideias com outras disciplinas, e aí você começa a pesquisar. Quando eu fui aprofundando, eu fui me autoconhecendo e vendo por que aquilo me chamava tanta atenção, por que eu precisava pesquisar tanto aquilo. Eu estou conseguindo fazer, e estou tentando pelo menos, né, fazer um aprofundamento da comunicação, não só no intrafísico, levar para o aspecto extrafísico também, e as suas diversas variáveis, porque tem muita coisa para a gente pesquisar. A Mabel também é da área, né, Mabel? Tem muita coisa aí interessante para a gente pesquisar. Então, eu acho que o ideal é a gente fazer uma convergência. Se você consegue convergir aquilo que você está pesquisando com a vida de eito que a gente tem que levar, não tem jeito, né? As diversas áreas da vida, e colocando ali, né, alinhado ao seu megafoco, o seu tema de pesquisa, é ótimo, tudo de bom. Queria fazer uma pergunta dentro do debate que foi falado agora há pouco, da questão de fazer o verbete, da coerência, né, de ser uma burrice e não escrever um verbete. Eu gostaria de saber, que é uma dúvida que eu tenho, por que não existe a possibilidade de um verbete que uma pessoa escreveu, ela ter uma segunda edição, terceira edição. E por que eu estou perguntando isso? Porque quando você escreve um verbete, eu nunca fiz você quer dizer de fazer revisão em cima do próprio verbete, é isso? Não uma revisão, mas uma atualização. Uma ampliação, uma atualização. Uma atualização por quê? Porque dentro da descrenciologia, o que eu escrevo hoje é a minha autopesquisa e a cognição que eu consigo ter hoje. Mas no ano próximo, eu posso ter ampliado, aprendido coisas que inclusive seja... Escreve outro verbete ampliando aquele original. Mas por que não existe... existe alguma razão de não existir? Por exemplo, se eu faço um livro, eu posso ter a segunda edição, terceira edição, revista e ampliada, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que é isso que a Mabel falou, porque assim, não tem como. Como é que a gente vai publicar? Você escrever um verbete, vamos dizer, eu estou com esse aqui, autoconscientização do megafoco evolutivo. Amanhã ou depois eu tenho uma descoberta nova, eu acho que o que eu escrevi aqui não vale mais, a Verpom é assim, né? Verdades relativas de ponto. Então, se amanhã ou depois a gente tiver ideias diferentes, não é bem isso, é uma outra coisa,
a gente vai lá e escreve outro. Mas como é que a gente vai fazer? A gente tem que publicar a enciclopédia, né? Senão a gente não publicaria nunca. Se a gente ficar pensando que amanhã ou depois a gente pode mudar de ideia, a gente não vai publicar nada. Então, eu acho que é isso que a Mabel falou. Então, amanhã tive outra ideia, vou lá, escrevo outro verbete, amplio, venho aqui, defendo a ideia. Olha, ontem eu pensava assim, hoje tive nova descoberta, tive tal experimentação, e assim a gente vai indo, porque senão a gente não publicaria nada. E são 700 pessoas, né? Mas não é nesse sentido. Eu entendi. Imagina se as 700... Mas, por exemplo, um livro, você não pode fazer a segunda edição, terceira edição. Pode. Aí eu só quero saber se tem algum motivo para que não haja essa reedição do próprio verbete. É só manifestem, isso. por favor. Porque... Eu até gostaria de falar uma coisa que eu vejo, né? Qual é o seu nome? Flávia. O verbete, naquele momento, a gente está descrevendo alguma coisa, até uma vivência, às vezes, da própria pessoa, né? Aquele momento ali, é aquele momento que tem o teu grupo, digamos assim, a emoção precisa do que você vai trazer aqui enquanto verbete, né? Então, é aquele momento. Então, aquele momento vai ser para hoje, vai ser para amanhã, para depois, que depois pode reencontrar o mesmo grupo lá adiante. Eu penso, não sei, que isso aí vai reverberando esse mesmo verbete. E penso que também nunca tu vai conseguir fazer outro verbete igual, né? Porque é impossível, né? Assim, quer dizer, não, é que em tese, nenhum texto é totalmente acabado. Não existe isso, entendeu? Todo texto sempre pode ser melhorado até você dessomar. Então, existe isso que ela está falando, porque todo texto é assim, faz parte, né? Faz parte da coisa. Agora tem que ver o quanto que dá para fazer isso em tudo ou não, aí eu já não sei. Mas por esse seu caminho é bom a gente lembrar que você lembrou esse ponto. Nenhum texto ele é acabado. Ponto final, que não, ou seja, ele não é passível de ser qualificado. Né? Em tese, todos são passíveis de ser qualificados. Então, a gente está sempre enxugando gelo. É o tempo inteiro enxugando gelo, porque se a gente quiser, a gente vai melhorar o texto. E no dia seguinte a gente melhora mais, e no dia seguinte a gente melhora mais. Agora, Flávia, desculpa, só falar uma coisinha. De uma certa forma, a enciclopédia da Conscienciologia, que a gente está vendo aqui, ela está na 9ª edição. Olha, não é na primeira, é a 9ª edição. Então, se a gente aqui tem desde o primeiro verbete, que foi Abertismo Consciencial, do professor Valdo, que se a gente for pegar ele quando foi lançado em 2005, salvo engano, hoje ele está diferente, porque lembra, Mabel, no começo era atos, fatos, para fatos. Agora a gente tem pensenologia, fatologia e parafatologia. Então foi havendo um crescimento, né, um crescendo dentro da própria chapa verbetográfica. E há revisões constantes. Revisões também, constantes. Viu? E só uma outra coisinha que eu quero dizer, que assim, a gente tem, eu acho que o que você está falando é mais quanto a conteúdo, né? Mas quanto à forma, a gente tem um e-mail que é errata@enciclosapiens.org. Qualquer pessoa pode achar um errinho aqui no verbete, olha, está escrito errado a palavra, tem viúva, tal, ou qualquer outra coisa, e manda para esse e-mail, e existe uma equipe que trabalha, né, Paula, para fazer aí então a enciclopédia, ela é viva, ela está em constante movimento, ela não é, eu não vejo a enciclopédia como algo ali engessado, ela está sempre mudando. Não, e se a pessoa quiser acrescentar ou mudar alguma coisa, entre em contato com a Enciclosapiens, claro. E eu acho que o que é importante, pelo menos, isso daí não é oficial, porque eu acho que a Enciclosapiens, até onde eu saiba, não tem um posicionamento oficial em relação a isso. Mas isso é a nossa percepção de estarmos aqui, né? Eu acho que ele nos compara bem a um livro, porque isso eu acho que é um momento evolutivo nosso. É como se fosse tirar um retrato, entende? Tirou um retrato daquele momento. Então, eu pelo menos não penso, vou voltar nas minhas fotografias de 10 anos atrás, quando usava aquele cabelo horroroso, não sei o quê, que a gente hoje acha horroroso, né? O que eu não vou... o quê? O cabelo, assim, horroroso. Nem fale. Né? Então, eu não vou lá retocar a fotografia, porque eu vou atualizar a fotografia, né? Porque antigamente... Entende? Eu vejo um pouco isso. Esse é o nosso momento evolutivo. E como disse a Adriana, está fazendo assistência àquelas pessoas. Ok, a gente muda de ideia, faz outro. Né? Mas isso conta uma história. Até o que a gente era. Então, se a gente for ver os primeiros apontamentos que a gente tirou, lá no primeiro P1 ou P4 que a gente fez, né? É outra história.
Né? Eu acho que é muito retrato do momento. Eu só ia complementar o que você falou, é praticamente o que eu ia comentar, porque na ciência convencional e também nos artigos, tanto da Conscienciologia, mas da SOCIM, você vê um crescendo. Então, você não revisou aquele artigo, você faz um outro, faz referência àquilo e coloca o que mudou. Acrescenta, Acrescenta, né? e faz um aditivo. Parafatologia, página 2, antepenúltima linha. Quais são as características da autossustentação holossomática requerida para o megafoco evolutivo? Olha, a gente pensar em holossomaticidade e fazer uma correlação com o megafoco evolutivo, eu acho que tem tudo a ver. Eu escrevi um verbete, Mabel, que foi bem interessante para mim, para pesquisar essa questão do holossoma, dentro do foco aí que eu estou pesquisando, que foi o comunicação holossomática. Então, a gente vê que a gente se comunica, então, trazendo aí para a questão da comunicação, não é só verbalmente, então tem a comunicação não verbal, as energias falam, a força presencial, tudo. Os nossos sentimentos, nosso estado de ânimo daquele dia, o pensene, né, o pensamento, que é o começo ali de tudo. Então, eu vejo que a gente se entender e se olhar holossomaticamente, e aqui a gente fala também em autossustentação, né? Então, você tem que ter autossustentação do soma, do energossoma, do psicossoma e do mental soma, para poder aí trabalhar na questão do megafoco evolutivo. Aí acho que é bom a pessoa olhar, né, a Paula e o Adriane, aonde o carro emperra para ela. Em que aspecto do holossoma o carro emperrou? Em termos de perder megafoco. Foi o quê? Foi na imaginação? Foi um problema do corpo? Foi um problema emocional? Foi um problema energético? O que mais está travando para que ela não consiga, eventualmente, se tornar uma pessoa mais constante? Eu acho que pensar no caso pessoal, de repente, ajuda. Ela fazer um mapeamento da onde o carro está pegando. Aonde que ela por que ela se dispersa mais? Se é o caso da pessoa, né? Aí ajuda a ver no holossoma qual que é o veículo que está com mais problema no caso, né? Muito bem? Principiologia, página 2, final da terceira linha. Pode enumerar alguns princípios da proexis pessoal? Ah, legal. Olha, vou recorrer então aqui mais uma vez, Manual da Proexis, professor Valdo Vieira. Ele tem um capítulo só falando disso. Ó. Ele está falando das leis racionais da Proexis. Então, começa assim, princípios. As premissas ou princípios essenciais da programação de vida das consciências mais lúcidas na Terra obedecem a diretrizes lógicas e justas que podemos caracterizar como sendo as leis racionais da Proexis. Aí ele traz aqui, ó, 14 leis ou 14 princípios que a gente poderia pensar. Então, por exemplo, adaptabilidade é um dos princípios da lei da Proexis. Então, onde é que a gente vai nascer? Como é que a mesologia vai influenciar? Assistencialidade, a gente já comentou aqui hoje também. Assistência é o pano de fundo de todas as proexes. Então, se a gente não for fazer, a gente só evolui fazendo assistência para outras pessoas. Então, pensar na assistência também é uma questão muito séria, né? A cosmoética também é uma das outras questões. Aí ele traz a egocarmalidade, a grupo-carmalidade, a intransferibilidade, isso é muito sério também. Isso é muito bom essa palavra. Não é, Mabel? Adianta. E a proex pessoal é intransferível. Adianta eu querer terceirizar? Esses dias eu estava vendo um videozinho do Drauzio Varela, e ele falando de sedentarismo. E aí ele falando assim, então chega lá a dona ou o rapaz e diz assim para mim no consultório, não tenho tempo para fazer exercícios físicos. Eu faço isso, faço aquilo outro, doutor. Não tenho. O que eu tenho que fazer? Ele vira o Drauzio Varela e fala assim, agora sabe o que eu falo para a pessoa? Te vira, o problema é seu, não sou eu que vou resolver, filho. O corpo é seu, não é meu. Então essa responsabilidade é sua, não é minha. Vai catar coquinho, tipo assim, entendeu? O problema é seu, não é meu. Proex é bem assim, né? Não adianta a gente ficar com churumela.
É intransferível, o problema é seu, o problema é meu. Acabou. Exatamente. Vai reclamar para quem? Vai reclamar depois, sei lá para quem, né? Agora, isso é uma das coisas que eu aprendi também aí, uma das grandes lições, vamos dizer assim, é uma coisa óbvia, né, Mabel? É claro que se a gente for ver, lógico que é intransferível, lógico que se você não fizer, não vai ter outra pessoa que faça por você. Mas isso foi uma das grandes fichas que caiu para mim, porque assim, se você não trabalhar suas energias, o outro pode gostar de você o quanto for, mas ele não vai conseguir fazer por você, entendeu? Então, por mais que a gente queira ajudar a outra pessoa, tem certas coisas que não adianta, é a pessoa que tem que fazer. Então, por isso que a gente trouxe aqui, né, lá na frase enfática, e falar assim, ó, as ações são autodisciplinares de autoesforços inquebrantáveis. Se você ficar de mimimi com você mesmo ou querer fazer negocinho, não vai dar certo. Muito bom. Voluntariologia, página 2, primeira linha. Quais são suas vivências pessoais sobre a autoconscientização do megafoco evolutivo norteando o voluntariado conscienciológico? Bom, como eu disse até agora há pouco, eu tento fazer a convergência de tudo que eu faço, tudo não, né? De várias áreas da minha vida, para a gente tentar aí conseguir ir em rumo aí do nosso megafoco. Hoje eu voluntario na Enciclosapiens. Eu estou na Enciclosapiens desde 23 de abril do ano passado, vai fazer então agora mês que vem 1 ano, e eu vejo que assim está sendo bem interessante porque eu consigo fazer essa convergência mesmo. Então, a escrita de verbetes, que eu gosto muito de escrever, poder estar aqui todo dia no tertuliário, então eu tenho contato muito com os verbetógrafos, com o verbete, eu leio muito verbete, assisto tertúlia antiga, pesquiso bastante, né, nessa questão da verbetografia. Então eu vejo que para mim foi agora sou revisora de verbetes também, ajudando as outras pessoas a escrever os seus próprios verbetes. Então a gente tenta fazer essa convergência, né? Então eu vejo que dentro das várias opções que eu tenho, para mim foi o que eu achei que nesse meu movimento evolutivo seria o mais convergente, né? Então é isso. Ciclologia, página 3, segunda linha. Pode expandir o ciclo das prioridades autoevolutivas sucessivas? É bem dentro disso que a gente vem falando aí sobre a questão das prioridades, né? Então, veja só, a gente está falando aqui em prioridade que seja evolutiva, não adianta a pessoa elencar a prioridade como algo que esteja aí, que seja inútil ou que não vá levar ela para algo que seja evolutivo, e sucessivas, né? Então vai num crescendo, ela vai numa sucessão aí de prioridades que vai ajudando então a pessoa a entrar no seu megafoco evolutivo. Aqui já foi. Antagonismologia, página 3, penúltima linha. No antagonismo, enfoque tímido, interpretação cosmovisiológica, pode esclarecer o que significa enfoque tímido? Se a gente for fazer uma correlação, então, vamos dizer assim, em palavras mais da coloquiologia ou mais fáceis da gente poder entender, a gente poderia falar, então, o antagonismo pensar pequeno e pensar grande. O enfoque tímido seria a pessoa mais pensando pequeno. E a interpretação cosmovisiológica seria a pessoa pensar grande, pensar maior, né? Então, ter uma cosmovisão. Eu estava assistindo uma tertúlia outro dia também, que o pessoal estava conversando do professor Valdo sobre cosmovisão. E às vezes você pensa em cosmovisão, então você pensa em cosmos, né? Vai até as galáxias e tal. Mas às vezes o que é a cosmovisão? É você sobrepairar, né? Você sai daquele ponto ali, você não fica, igual eu comentei no verbete passado, que era o ponto de vista circunscrito, que a pessoa estava ali dentro, restrita àquela visão. Então você coloca uma lente de aumento, você tenta enxergar, né? Ter uma visão de um outro ponto, de repente, para poder enxergar melhor aquilo que você não está vendo, que às vezes você está ali muito próximo daquilo e não tem essa visão maior, de conjunto. Você pega, por exemplo, a chapa verbetográfica. A chapa verbetográfica, a gente olha aqui, tem um título só, né? O título do verbete, que hoje é Autoconscientização do Megafoco Evolutivo. Mas a chapa ela foi criada com várias entradas.
ou várias sessões. Essas sessões, elas existem para quê? Para que você faça abordagem cosmovisiológica, ou mais próximo daquele tema. Então, você pega lá algumas variáveis e você vai olhando a temática sobre outros pontos de vista. Isso que é essa tentativa, a chapa ela é uma tentativa de dar cosmovisão para aquela temática que está sendo estudada, né? Então, não é o cosmos, como você está falando, mas é dissecar sob diversos ângulos, aquela temática em questão, né? E aí você não tem um enfoque tímido. Por exemplo, não dá para ter enfoque tímido no verbete da enciclopédia, porque a chapa não é tímida. Então, a chapa não sendo tímida, o enfoque vai ser obrigado, né, a ampliar a focagem. Isso que eu acho que tem a ver com essa observação sua. A chapa, ela aborda, vamos dizer assim, sobre múltiplos, né? É uma multifocagem e ela é excelente, é extremamente rica para a gente fazer associação de ideias, né, Mabel? Que é isso aí que você está falando. Então, você pega aqui, o que a sinergismologia tem com esse princípio? Mas espera lá, qual é o efeito disso? E se a gente for pensar num crescendo? E assim por diante. É assim, fora de série, para a gente utilizar essa técnica. Gente, eu vou fazer um break aqui só para fazer alguns recados. Amanhã o círculo, às 9 horas da manhã, o tema vai ser Assunção de Verpons. A ideia é a gente discutir assim, tem verpom que você não assume? Ou quais verpons você tem mais facilidade para assumir? Por quê? Então, a gente vai estar discutindo mais ou menos isso aqui amanhã. Depois, no domingo, o tema da tertúlia matinal é autorreflexão crítica cosmoética. A especialidade é a cosmoeticologia e o pesquisador é o professor Regson Alves. E eu vou fazer algumas divulgações só dos cursos mais recentes aqui. A gente vai ter a 9ª turma da leitura lúcida, que é um curso que começa no dia 19 de março. Tem uma série de pesquisadores dando aulas aqui. Inclusive, tem um livro que vai sair, que já está lá na Editares, e é fruto desse curso, já que é um curso de leitura, né? Temos o curso também Cultura da Dessomatologia, que vai acontecer com a professora Adriana no dia 23 de março, aqui na CIP. O curso Imersão em Ectoplasmia, que vai acontecer no MABU, de 22 a 24 de março, também pela Ectolab. Eu vou dar um foco só nos mais próximos aqui. Tem um curso, que esse aqui é para teletertuliano em Fortaleza, que é o Campo Interassistencial Holossomático, que vai acontecer em Fortaleza. Tem preço promocional aqui para o mês de março. Também tem um curso Auto-Organização Bioenergética em Brasília, pela Ectolab, que vai acontecer no dia 14 de abril. Tá? E aqui tem no dia 23 de março um curso consecutivos, que é o florescimento da arte grega e o desenvolvimento da noção estética. E tem também o desenvolvimento da mnemografia durante a prensa móvel, no dia 24 de abril, também aqui na Consecutivo. Eu falei dos cursos que estão mais próximos aqui, né? Fobiologia, página 4, primeira linha. Por que foi incluída nesse verbete a escopofobia? É por causa justamente da palavra escopo, né? Então, seria a pessoa que tem fobia ou que tem medo do escopo. O que é o escopo? É o alvo, é o objetivo. Quando a gente está falando em metas, em megafoco, você vai justamente focar, como a própria palavra diz, num objetivo específico, né? Então, de repente, a pessoa aí que está com medo de achar um escopo, ela teria aí essa fobia. Então, seria uma patologia, né, dentro da temática que a gente está trazendo. André, voltando aqui na parafatologia, na terceira linha, você fala as prioridades pessoais pré-estabelecida no curso intermissivo pré-ressomático para a vida intrafísica atual.
Mas eu acho que a resposta disso daí está um pouco no primeiro efeito, né? No resultado, que é os efeitos revigorantes de honrar os compromissos intermissivos. O que você pode falar isso? Que é esse bem-estar aí de a gente se achar que está fazendo a nossa parte, né? Que está fazendo parte está cumprindo partes da PROEX, né? O ideal é isso, né, Marilux? A pessoa, então, ela se planejou, ela planificou, ela vem aqui, ela consegue colocar em cumprimento esse planejamento que ela teve no intermissivo, então isso vai gerar o que para a pessoa? Efeitos revigorantes, né? De bem-estar, de a pessoa saber que ela está ali no cumprimento da sua programação existencial. E esse, né, não é só aquele bem-estar da pessoa achar que vai ficar só no bem bom fazendo as coisas que ela quer, né? Então isso vai muito mais, ele é muito mais amplo. É não só ficar no bem-estar de fazer as coisas que a pessoa quer, mas sim no bem-estar de saber que você está fazendo aquilo que você precisa fazer. Então acho que essa é a correlação. Legal. Na Fatologia, página 2, você coloca na 6ª linha o comando da vontade. E eu gostaria que você falasse dentro desse comando da vontade, quem manda na gente é a gente mesmo, já está se falando de prioridades, de temperamento, que você lesse a frase enfática dentro do comando da vontade e argumentasse mais sobre ela para nós. Tá. Então, como você disse, né, quem manda na gente é a gente mesmo, ou pelo menos deveria ser, né, Marilux? Porque tem gente que não usa a vontade, né, essa vontade forte, a pessoa aí se deixa levar. Mas a gente colocou aqui na frase enfática a autoconscientização do megafoco evolutivo busca sintonizar a consciência aos objetivos proexológicos prioritários através de ações autodisciplinares e autoesforços inquebrantáveis. Então, a ideia é essa, né? Você tem uma programação de vida, você vir para cá, você cumpre o seu programa de vida. Como é que a gente vai falar isso? A gente já falou bastante, né? Da questão da vontade, da prioridade, da pessoa fazer aquilo que ela tem que fazer, não ficar com o corpo mole, como você já perguntou aí lá mais no começo. E se disciplinar, a questão da disciplina é uma questão muito interessante, muito importante também, né? Ter rotinas úteis, hábitos saudáveis. Eu acho que tudo isso vai compondo aí, vai fazendo esse elenco de coisas, de ferramentas que a pessoa pode utilizar para que ela tenha aí as suas priorizações, ela eleja as suas priorizações e ela consiga ir no rumo daí do que ela planejou. Eu acho que a gente tem que pensar assim, a gente não pode chegar no extrafísico de mão abanando, né? Pode. A gente tem que chegar com alguma coisa para oferecer, para mostrar serviço. Entendeu? Senão vai ficar bem ruim para todos nós. Então, esse verbete aqui da Adriane, ele é um puxão de orelha. Né? Vamos chegar lá com nada na mão, ou a gente vai ter que priorizar, né, certas coisas que a gente está falando, nós não estamos de férias por aqui. Porque senão vai ficar feia a melancolia extrafísica. Um puxão de orelha para mim mesma também, porque os verbetes geralmente eles são autoprescritivos, né, Mabel? Começa com a gente e vai. E você falou isso de ter alguma coisa para oferecer, estava dando risada aqui, porque eu pego assim os verbetes que eu apresento, né, que estão impressos, aí eu vou colocando tudo numa pastinha, né? Pastinha igual essa daqui, né? Não é essa, mas é uma outra que eu tenho lá em casa. Com ela lá. Exatamente, eu falo, olha, pelo menos de mão abanando eu não vou chegar. Tem 26, esse é o 26º, o 27º já está aí na revisão, então, e eu quero escrever muito mais. A gente já colocou o mega foco evolutivo de chegar no mínimo no 100. Né? Então, vamos escrevendo. Então, no mínimo, mas é assim, a gente está brincando, mas eu vejo que assim, isso é muito sério, porque a verbetografia, ela ajuda mesmo muito. E não só na questão dos verbetes, como eu já escolhi uma temática, isso já é um passo, claro, que nada garante, mas eu vejo, Mabel, que se a gente conseguir fazer a compilação disso, dá para escrever um livro. Ah, mas claro que dá. Imagina. Entendeu? Você já tem, você não parte do zero, não entendeu? Do zero. Você já tem ali os verbetes. Claro que a linguagem é outra, o livro ele é diferente, né, da linguagem aqui da escrita do verbete. Mas assim, a gente já tem muita informação para colocar no livro. E é isso que agora eu estou começando a compilar. Para ir para o próximo passo. Tem muitos
Quantas pessoas, né? Muitos intermissivistas estão usando essa técnica. Elas vão escrevendo verbetes mais ou menos da mesma temática, porque isso vai tudo para o livro depois, e já está, na verdade, no livro depois. Então, é um casamento bem interessante. O que eu estou fazendo estava lembrando do professor que, depois que a Mabel falou a fala dela ali do puxão de orelha, não sei o quê, o professor falava, vocês estão pensando que vocês vieram aqui só para comer ambrosia? No manjar dos deuses? Não é, não. É mão na massa. É bom para trabalhar, né? Isso aí. Fala, Terezinha. Parabéns, Adriane, mas verbete. Aqui na patologia, na página 2, não sei se você já falou, mas na 6ª linha, o alvo prioritário mantido sem desvio nas extrapautas e adversidades. Acho uma coisa bem séria, né? Porque quando a pessoa tem a dispersão consciencial, a coisa pega. Falta a dica, porque eu sei que você é uma pessoa bem disciplinada, eu te admiro muito por esse processo. Eu digo assim, você me encostando nela, né? Porque um dia eu chego lá. Podia dar umas dicas aí para não ter esse desvio aí? Tere, é assim, no começo do verbete, né, eu até comentei aqui, quando eu tive o contato com o manual da Proexis, eu até fiquei assim, muito empolgada, porque parecia que a pessoa sabe que você está querendo fazer uma receita e acha o livro de receitas, né? Mas a gente vê que assim, não tem receita de bolo para certas coisas, né? A gente vê que as coisas são assim bem pessoais. O que eu costumo fazer no meu caso? Eu vou planificando, eu vou colocando horários, eu vou trabalhando com técnicas, eu vou deixando dias para fazer determinadas coisas. Eu trabalho, né, eu me dedico bastante à verbetografia, por isso que sai bastante verbetes também, né? Também teve a técnica que depois que eu comecei a escrever e você vai escrevendo mais verbetes, você vai pegando mais prática também. Então acaba ficando mais, entre aspas, fácil, né? Bota aspas bem grande nisso, porque às vezes tem certas temáticas que a gente tem que fazer muita pesquisa. Então, dependendo da reciclagem que você tem que fazer, o verbete ele vai mais devagar, você não consegue escrever tão rápido. Então, assim, é difícil dar um passo a passo, né? Uma diretriz, assim, de faça isso ou faça aquilo. Mas eu vejo que, assim, a gente se disciplinando, se a pessoa tiver, a palavra é auto-organização. Você tem a auto-organização, você consegue fazer muita coisa. Eu acho que a pessoa faz muita coisa. Claro, não dá para fazer tudo. Eu acho que isso entra na dispersão que a gente está fazendo de não querer abraçar o mundo. Não vai dar para fazer tudo. Não dá para voluntariar em todas as ICs, não dá para fazer, às vezes, tudo que a gente queria. Mas, assim, se você focar, então, olha, eu vou fazer isso e isso, né? Você ter o ranking seu de prioridades. A pessoa consegue fazer bastante coisa, ela consegue fazer muita coisa. Então, acho que é bem por aí. Você colocou ali no Paradoxologia, não sei se você falou já. Comentei um pouquinho. O paradoxo é o seguinte, é você pensar o grande, né, que seria o multifoco da cosmovisão, mas sem deixar de lado aquilo que você planejou para o seu objetivo, que seria o seu megafoco. Lembrando que o megafoco aqui que a gente está falando também evolutivo, tem um verbete do professor Valdo que eu assisti, que eu pus aqui na remissologia, que é o megafoco permanente. Mas megafoco permanente não é que você vai ter sempre o mesmo megafoco. Até fizeram essa pergunta aqui para ele. Mas assim, o megafoco ele vai mudando de acordo com o seu objetivo evolutivo do momento, né? Então, hoje é isso. Então, amanhã tem aqui a questão da extrapauta, da diversidade, o rumo mudou, não é mais isso, os rumos da Heuerbex mudaram, aí no caso do professor Valdo ali, quando ele falava, né? Mas é assim, aí você vai se adequando, né? Então tem que ter também, eu acho que a pessoa tem que ter determinação, vontade e também flexibilidade, não rigidez. Aquela rigidez que vai te engessar ali naquela coisa que não vai te ser tão evolutivo. Parafatologia, página 2, segunda linha. Como seguir firmes no rumo às ideias inatas quanto ao próprio destino, sem cair no bico dos outros, heteroenganos que nos envolvem? Eu acho que a pessoa, então, para que ela consiga lembrar aí das ideias inatas, ela vai ter que ter o quê? Recuperação de cons. Para você ter recuperação de cons no intrafísico, você vai ter que trabalhar seu parapsiquismo, melhorar suas autopercepções, então vai aí do investimento da pessoa, né? Então, não se levar no bico das pessoas, das outras pessoas, então também é aplicar o princípio da descrença. Vamos estudar, vamos pesquisar, vamos checar outras fontes, vamos ver outros livros.
E, bom, essas são as ideias que eu consegui ter aí. Não sei se tem mais alguma, Mabel? Eu acho que é isso, né? Essa coisa da repetição, né? Todo dia. Isso aí é que a gente tem que aprender. E é interessante que tem certas pessoas que as pessoas ficam tão incomodadas, né, com essa questão de rotina. Você sabe que os artistas, meus colegas artistas, nada contra os artistas, são todos meus colegas, eles têm pavor de falar em organização, rotina, por quê? Porque eles acham que a criatividade, ela é uma coisa assim... Que isso vai embotar a criatividade, que vai embotar, né? E não é. A rotina liberta a pessoa, a rotina tira a pessoa dos desvios desnecessários para que ela possa pensar mais amplo, inclusive com mais criatividade. Mas vai explicar isso, porque a palavra rotina, e eu já escutei várias vezes os meus amigos, dá até um negócio assim neles. Dá um comichão na pessoa, né? Na pessoa. Porque imagina a rotina, eu sou, né, da arte, da criatividade. Eu sou suspeita para falar também. Eu não sei se eu sou muito quadradinha, mas assim, eu acho que você ter ali sua rotina, sua organização, você vai deixando as coisas maceteadas, a coisa começa a fluir muito exatamente. melhor. E também, Mabel, extrafisicamente falando e multidimensionalmente falando, a gente dá menos trabalho para o amparador. Claro. Entendeu? Claro. Se você é assim, né? Ele sabe que pode contar com você, porque você vai estar ali. É claro, pode acontecer uma coisa ou outra que, né, te tire ali daquele... Mas assim, a pessoa que é disciplinada, não, ela vai chegar às 11 horas. 11 horas ela vai estar ali. Ela não vai estar ali 11h30, ela vai estar às 11. Então, você tem até essa credibilidade maior dos amparadores, porque ele sabe que pode contar contigo. É bem isso. Então, é por aí. Bem isso. Pensenologia, página 1, quinta linha. Como podemos manter em céu de brigadeiro, no megafoco pensênico inalterável pelas circunstâncias externas, que mudam minuto a minuto neste conturbado século XXI? Olha, eu vou Boa dar uma pergunta, dica. né? Desliga de vez em quando esse trem aqui, ó. Não é esse trem? Não? Dá uma desligada, dá um, né, shutdown, que isso já vai ajudar, vai. Então, excelente pergunta, boa pergunta. A gente vem comentando aqui, hoje a gente está na era das supercomunicações, todo mundo ligado, todo mundo conectado, a gente fica sabendo em tempo real de tudo que está acontecendo no mundo, né? Mas assim, é isso que a Mabel falou, então de repente pensa, reflete, faz a técnica da autorreflexão das 5 horas, se fecha lá num quarto sozinho, sem nada, você não vai anotar, você vai ficar lá só refletindo, pensando. Então, eu acho que a conscienciologia ela tem diversas técnicas que, se a gente puder e quiser utilizar, a pessoa faz um laboratório, faz uma dinâmica, né? Tem muita coisa que a pessoa pode fazer. Agora, querer ficar ali o tempo todo em cima do lance, sabendo de tudo, é uma boa técnica para dispersão consciencial. Perfeito. Pensenologia de novo, página 1. Terceira linha de baixo para cima. Pode exemplificar o megafoco duradouro revelado no Mater Pensene pessoal? Sim, sempre que eu vejo a palavra Mater Pensene, eu lembro do livro lá do professor Guilherme, que é o Manual do Mater Pensene, né? Então, o que é o Mater Pensene? É o Pensene mãe, é aquele tempero ali, é como você vai funcionar, a sua característica mais evidente. Em tudo que você faz, você tem aquela pitada ali daquele seu Mater Pensene. Então, o megafoco duradouro, né, revelado, ou seja, íncito dentro do seu Mater Pensene pessoal, é aquela autopensenização megafocal que o professor Valdo colocou ali no verbete, né, o megafoco autopensênico, ou seja, tudo aquilo que você pensa, seus pensamentos, sentimentos e energias, eles estão voltados, eles estão permeados desse Mater Pensene, ou do seu, né, no seu Mater Pensene, do seu megafoco, do megafoco que você elegeu. O professor Valdo sempre falava uma coisa que tá implícito no seu verbete, que é reunir o Mater Pensene com o Megatrafor no megafoco evolutivo. Vou repetir, reunir o Mater Pensene com o seu alto Megatrafor
no megafoco evolutivo. Aí, gente, não tem para ninguém, né? É aqui, ó, Mabel, na Tem sinergismologia. lá, né? Tem lá. Terceira linha, ó, o sinergismo mega trafor, mater pensene, mega foco, formando as bases da excelência consciencial. É isso aí. Ninguém segura a pessoa. Não. Eu acho que essa é a resposta maior de tudo isso que a gente está discutindo aqui hoje. Esse sinergismo bem pensado e bem aplicado, né? O problema é que a pessoa vai chegar aqui e falar assim, qual que é o meu mater pensene? Qual que é o meu mega trafor? Aí ela vai para Conscius, passa um tempo lá, depois ela volta. O duro é quando a pessoa, como eu, por exemplo, aquele dedo apontado para si, que fui eu mesma que falei aqui no começo do verbete, é da gente querer tudo pronto, né? É da gente querer achar que o manual da Proexis vai falar para você qual é seu mega trafor, o seu mega pensene, o seu mater pensene, o seu mega foco. Isso é você que vai ter que descobrir. Então, o grande desafio da vida humana, aliás, a gente está aqui para justamente isso. Então, a gente vai fazendo aí essas convergências e a gente tem que saber o que é melhor para si, não os outros, né? Dizendo, faça isso ou faça aquilo. Tem algum curso que eu sei que vai ter sobre mater pensene com o professor Guilherme. Agora, daqui a pouco eu vou achar. E é na Consecutivos, eles vão estar falando sobre isso. Em algum lugar aí eu vi, depois eu vou procurar. Vamos lá, Fatologia, página 2, penúltima linha. Pode detalhar o uso da enciclopédia da Conscienciologia enquanto instrumento mega orientador evolutivo? É isso que a gente veio falando aqui ao longo do verbete. Então, a enciclopédia da Conscienciologia, com a chapa verbetográfica, a defesa dos verbetes, a gente consegue, né? Eu pelo menos tenho conseguido adquirir uma série de informações, tem sido uma ferramenta que eu tenho utilizado, que está me ajudando bastante. Eu tenho pesquisado, eu aprendo com os outros verbetógrafos, eu escrevo, a gente faz associação de ideias, a gente publica as nossas ideias aqui nessa enciclopédia pensando no autorrevezamento. Então, para amanhã a gente conseguir encontrar aí as nossas ideias publicadas. Então, eu vejo que o uso, né, como a gente colocou aqui da enciclopédia da Conscienciologia, ela é uma ferramenta excelente para que a pessoa possa ali se orientar. Muitas pessoas, às vezes, comentam, né, na questão do primeiro verbete, mas eu vou escrever sobre o quê? Já escreveram sobre tudo, tem 4.700, a gente está com quase 4.800 verbetes, mas assim, claro que não vai ter títulos iguais de verbetes, porque isso não é possível, mas a pessoa pode fazer uma variável de um certo tema e ela trazendo aqui a experiência dela, que vai ser diferente da minha, diferente da sua, diferente de qualquer outra pessoa. Então, é a experiência da pessoa, que é única, né? E vai atingir aquele determinado público assistencial. Então, eu acho que a gente já falou bastante disso, né, Mabel? Vale a pena. Olha, vale a pena. Achei o que eu estava procurando aqui, ó. São workshops parapsíquicos. No dia 16 de abril vai ter um workshop sobre o mater pensene na holobiografia pessoal. E no dia 18, logo em seguida, tem um outro workshop, que é o mega trafor no contexto holobiográfico. Pronto, acabou. Tem os dois aqui. Consecutivos, professor Professor Guilherme e professora Daiane. E professora Daiane. A professora Daiane estuda o mega trafor e o professor Guilherme o mater pensene. Patologia, página 2, 8ª linha de baixo para cima. Sugiro mover, essa é uma sugestão dele aqui, ó, a eliminação do corpo mole para a seção coloquiologia. Tá, a gente não colocou, né, a seção coloquiologia aqui, mas estaria dentro, poderia colocar sim. Podia colocar, não sei por que ele está pedindo para trocar, tem uma pergunta aqui. Uhum. Mas eu acho que também cabe na fatologia, não tem problema não. Ok, então a última aqui do nosso colega, Estrangeirismologia, página 1, 2ª linha. Quais são as relações entre o zoom e a autoconscientização do megafoco? Lembro-lhes a existência do zoom in e do zoom out, né? Zoom in e zoom out. Os dois tipos são aplicáveis neste verbete?
Olha, eu não tinha pensado na questão do zoom in e zoom out, mas só na questão do zoom mesmo, que seria justamente aproximar. Você vai ampliar a imagem. Então, se a gente for pensar, quando a gente pensa em foco, por exemplo, a gente falou bastante em alvo aqui. O que é o alvo? Dentro daquelas várias bolinhas que começa na maior e vai para a menor que está ali no centro, seria a bolinha do meio, né? Então, o megafoco ali da sua evolução. Então, o zoom é você aproximar, tentar chegar ali naquela bolinha do meio, no alvo, no objetivo. Sem ter o zoom out, que ia perder a visão de conjunto, Perder não é a isso? visão de conjunto. Então, é um zoom in e um zoom out. Cabe bem essa observação do amigo aqui, que o zoom in vai fazer o megafoco, mas o zoom out vai olhar por cima, sobrepairando. Então, esse jogo de ir e vir... É bem interessante. O que a gente falou lá no paradoxo, né? Essa questão da cosmovisão. Então, às vezes, você tira o foco do detalhe, do pontinho, vai para a cosmovisão, mas sem esquecer do detalhismo ali do seu megafoco, né? Do objetivo principal, prioritário. Interessante. Adriana, dentro desse zoom aí, então, lá na segunda linha da parafatologia, na página 2, você fala as ideias inatas. Não, eu estou enxergando um pouco aqui. A importância da sinalética energética e parapsíquica pessoal para discernir o prioritário. Como que você usa essa sinalética para entrar nesse megafoco? O que você pode compartilhar? Dar algum exemplo para a gente? Anotações, Marilux. Eu acho que para a gente fazer mapeamento de sinaléticas é anotações. Tenho até uma planilha que a professora Érica Souza me passou, que é muito interessante. Ela apresentou o verbete aqui, planilha de autopesquisa, e ela desenvolveu uma planilha. Então, ali você faz várias anotações. E tem uma aba dessa planilha dela em Excel, que é para você ir anotando as sinaléticas. O interessante da gente fazer essa compilação, e no computador eu acho que ajuda muito, é para depois você fazendo, você vai lendo os registros e você vai vendo as sincronicidades que vão acontecendo, né? Então você pode ter uma visão de conjunto ali daquilo que vai acontecendo, e com o mapeamento da sinalética, aí você vai fazendo inferências depois, aí você vai vendo o que significa tal coisa, e com isso você pode ter uma visão maior, né, do que é prioridade, do que possa ser ali a prioridade do momento, se aquele megafoco é esse mesmo, tem que ser mudado. Então, eu acho que a sinalética energética... A gente está falando aqui em paradigma consciencial. A gente não está falando só em intrafisicalidade. Então, se a gente possui ferramentas que a gente possa utilizar o nosso parapsiquismo, a gente vai ampliar a nossa cosmovisão. Então, a sinalética ajuda bastante. E falando negócio de parapsiquismo, você falou da comunicação, até o verbete que você fez, holossomática, eu lembro do que o professor sempre falava, que não adiantava nada falar 15, 20 idiomas, se não falasse a linguagem do parapsiquismo, né? Então, a gente vê que o parapsiquismo, essa sinalética é importante para tudo. Você quer centralizar, saber onde você vai, ou você saiba usar o parapsiquismo com discernimento, ou você vai dar de corpo mole aí, né, como foi falado aí, ficar de bem bom e esperar que a evolução chegue, que não vai dar resultado, né? Legal. Valeu, obrigada. Adriane, então só para a gente terminar, tem uma coisa que a gente não falou, não deu tempo, seria bom você abordar, que os megafocos, eles se alteram ao longo da vida. Era bom você falar alguma coisa, porque senão a pessoa sai daqui também assim, né? Exatamente, Mabel. Então, é assim, muito importante a pessoa ter o megafoco, saber onde quer chegar, cumprir seus objetivos, aquilo que ela planejou. Mas a evolução, ela é dinâmica, ela é constante, ela é contextual. Contextual, está em constante movimento. Então, a gente também não pode fincar ali o pé, né, e ter aquela rigidez de achar que é só aquilo. Tem as extrapautas, tem as novas diretrizes, lembra como o professor Valdo falava da Reurbex? Tem as reproex, a gente não comentou isso, mas esse é um assunto que cabe muito bem aqui, daria para a gente fazer uma outra tertúlia, né? Então, a questão é o seguinte, o recado aí para a gente terminar, para finalizar, eu acho bem importante essa autoconscientização da pessoa. Então, é a lucidez, a consciência,
pensar, refletir, avaliar, usar técnicas. A gente tem diversas ferramentas aí que a pessoa possa usar para tentar chegar no que seja mais evolutivo e para a pessoa não ficar perdendo tempo, andando aí com dispersão, tendo a síndrome de dispersão consciencial, que é uma coisa que a gente olha para o lado e vê que acontece muito, né, Mabel? Muito bem, então, Adriane, a gente agradece muito a defesa do verbete, tema prioritário, né, para a gente poder debater. A gente agradece os tertulianos, os teletertulianos. Nós vamos passar para os nossos recados e até amanhã. De hoje são 17 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 19 perguntas online. Temos 3 convites. A Marta Brito com Autodesenvolvimento dos Chakras, a Paula Souza com o curso Biografologia Verbetológica e o Antônio Fontenelle com o curso Conscienciograma Sem Drama. Boa tarde. A CIP convida todos para o curso Autodesenvolvimento dos Chakras do professor Frederico Ganem, nos dias 16 e 17 de março, na sede da CIP, no Polo de Discernimento. É um curso prático que visa ampliar o autoconhecimento através do trabalho bioenergético com os chakras. Tópicos: relacionar aspectos comportamentais com a ativação dos chakras, realizar manobras energéticas para a ativação dos chakras, estudar detalhadamente cada um dos principais chakras, aprofundar o entendimento da relação umbilico-chakra e frontochakra, experimentar 2 campos energéticos apropriados ao desenvolvimento do umbilico-chakra e do frontochakra. Mais informações pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu, em nome da Enciclosapiens, gostaria de convidá-los para o curso de campo Pangrafologia Verbetológica. É o curso de campo da Enciclosapiens e que já vai na sua 6ª edição. Ele vai acontecer nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2019, aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu Interlúdio. Ele acontece sempre em Foz, uma vez por ano, no último fim de semana de maio. No segundo semestre, nós vamos para fora de Foz. Nesse ano, nós vamos em agosto para Natal. Então, qual que é a estrutura desse curso? Ele tem como estrutura a técnica das 3 cadeiras, que era a técnica que o professor Valdo utilizava da escrita de verbetes da enciclopédia. Essa técnica está descrita no DAC, no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. Então, é a estrutura dos campos, tanto de sexta quanto de sábado, de manhã e à tarde. Nós temos construído sets pangráficos e verbetográficos que vai otimizar a escrita do verbete. À tarde, tanto sábado e domingo, nós temos também revisores que vão ser monitores que vão ajudar você na escrita do seu verbete. E você pode estar em qualquer fase dele, desde do início do título, como no desenvolvimento do verbete. Você pode estar em algum momento que esse verbete está trancado de alguma forma, como também na sua finalização. Então, ele ajuda bastante no desenvolvimento verbetográfico, ok? Então, se você tem interesse, se organize e ainda dá tempo para vir a Foz do Iguaçu, você pode fazer a sua inscrição através do telefone no CAEC 45 2102 1499. Então, eu espero ver vocês lá. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui mais uma vez para divulgar o curso de Educação à Distância, Conscienciograma Sem Drama, quer dizer, é um curso feito à distância, né, onde os professores ficam aqui em Foz do Iguaçu e o aluno fica em cada seu ambiente regiamente apropriado, isento de qualquer interferências externas, como pessoas, animais, vamos dizer assim, bagulhos energéticos e tal. Apesar desse curso já ter iniciado no dia 12 de março, agora terça-feira, ainda é possível se a pessoa o interessado fazer a inscrição. Porque essas 2 primeiras aulas, ou seja, o que ocorreu no dia 12 de março e correrá no dia 19 de março, elas são aulas preliminares, são aulas que abordam a questão das consignas, do próprio conscienciograma em si e tal. Mas a terceira aula realmente é onde se entra no estudo mais profícuo das folhas de avaliação,
né? Da primeira até a última folha, né? Então, ainda está em tempo. Quer dizer que é possível aquela pessoa que ainda não fez, que faça ainda, e estaremos aí novamente no dia 19, já abordando já essa temática, né? Quem tiver interessado, o telefone é 9994-1460, lembrando que o código de área é 45, né? Aqui de Foz do Iguaçu. Ou também pode ser pela consus.org.br ou através do CAEC. Ok? Muito obrigado a todos e até o dia 19 de março. Para amanhã, temos o verbete Respeito Intrafamiliar, da especialidade Conviviologia, com o verbetógrafo Rafael Pereira. Gratos pela presença e a participação de todos. Boa tarde e até amanhã.